Rafael Monteiro era o tipo de homem que parecia ter nascido para vencer. Aos 35 anos, ele era considerado o investidor mais inteligente da cidade. Enquanto muitos enxergavam números complicados na bolsa de valores, Rafael enxergava oportunidades. Ele havia construído uma fortuna comprando ações de empresas desacreditadas e transformando pequenas apostas em milhões. Mas existia uma coisa que todo o dinheiro dele nunca conseguiu comprar: a certeza de que era amado de verdade. Com o passar dos anos, Rafael percebeu que as pessoas mudavam quando descobriam sua conta bancária. Velhos amigos voltavam a aparecer, desconhecidos queriam estar perto, e muitas mulheres pareciam mais interessadas na vida que ele podia oferecer do que nele, até conhecer Camila. Ela era elegante, inteligente e diferente de todas as outras. Pelo menos era isso que Rafael acreditava. Depois de 2 anos juntos, eles estavam prestes a se casar. A cerimônia já estava marcada, os convidados escolhidos, e todos diziam que eles formavam o casal perfeito. Mas poucos dias antes do casamento, algo aconteceu. Rafael chegou mais cedo em casa, depois de uma reunião cancelada. Quando entrou, ouviu Camila conversando pelo telefone. Ele não queria escutar, mas uma frase fez ele parar. "Você não entende. Depois desse casamento, minha vida vai mudar completamente." Rafael ficou parado atrás da porta. A pessoa do outro lado perguntou algo, e Camila continuou: "Eu só preciso esperar mais um pouco." Aquilo ficou preso na cabeça dele. Talvez fosse uma frase inocente. Talvez ela estivesse falando sobre construir uma nova vida juntos. Mas talvez fosse exatamente aquilo que ele sempre teve medo. Será que Camila amava Rafael? Ou amava o bilionário Rafael Monteiro? Durante aquela noite, ele quase não dormiu. Ele olhava para a mulher ao seu lado e se perguntava: se amanhã eu acordasse sem nada, ela ainda estaria aqui? Então ele decidiu descobrir. Não com palavras, com atitudes. Nos dias seguintes, Rafael preparou tudo em segredo. Conversou com seu advogado, colocou seus bens protegidos e criou uma história que mudaria completamente sua vida. Um investimento errado, uma aposta bilionária que fracassou, uma queda que faria todos acreditarem que o grande Rafael Monteiro tinha perdido tudo. Então, numa noite, ele chegou em casa com o olhar destruído. Camila percebeu. O que aconteceu? Ele respirou fundo. "Eu perdi tudo." Ela sorriu, achando que era brincadeira. Mas Rafael continuou: "A empresa, os investimentos, os imóveis, tudo. Eu cometi um erro e perdi praticamente tudo que construí." O silêncio tomou conta da sala. Pela primeira vez em anos, Rafael não viu admiração nos olhos dela, ele viu medo. Mas ela se aproximou e abraçou ele. "Nós vamos superar isso juntos." Por um instante, Rafael sentiu vergonha do próprio teste. Talvez estivesse errado. Talvez Camila fosse realmente diferente. Até que alguns dias depois, quando a vida de luxo começou a desaparecer, a verdadeira prova começou. Porque perder dinheiro não mostraria quem Rafael era. Mostraria quem todos ao redor dele sempre foram. Nos primeiros dias depois da suposta perda de sua fortuna, Rafael quase acreditou que estava errado sobre Camila. Ela continuava ao seu lado. Preparava café para ele pela manhã, perguntava se ele estava bem e repetia: "Eu não me apaixonei pelo seu dinheiro, Rafael. Me apaixonei por você." Cada vez que ouvia aquilo, Rafael sentia um peso no peito, porque uma parte dele queria acabar com aquela mentira. Queria abraçar Camila e dizer: "Eu ainda tenho tudo." Mas ele precisava ter certeza. Então decidiu levar o plano até o fim. A cobertura luxuosa onde eles moravam foi colocada à venda. Os carros importados desapareceram da garagem. As viagens foram canceladas. E com o passar das semanas, aquela nova realidade começou a revelar pequenas mudanças. Camila, que antes sorria quando Rafael chegava em casa, agora parecia distante. As conversas ficaram mais curtas, os abraços ficaram mais frios. Até que um dia ela perguntou: "E agora? Qual é o seu plano?" Rafael respondeu: "Eu vou recomeçar." Ela olhou esperançosa. Encontrou outro investidor? Vai abrir uma nova empresa? Ele ficou em silêncio por alguns segundos. "Não. Vou começar trabalhando." Camila estranhou. Trabalhando com o quê?" Rafael respirou fundo. "Como motorista de aplicativo." A expressão dela mudou na mesma hora. "Motorista? É temporário. Só até eu me organizar." Ela deu um pequeno sorriso, tentando esconder a decepção. "Rafael,
Você era um dos maiores investidores da cidade. Ele respondeu: eu continuo sendo a mesma pessoa. Mas a resposta dela machucou. Não é tão simples assim. Naquele momento, Rafael percebeu uma coisa. Ela não estava triste porque ele estava sofrendo. Ela estava triste porque a vida de luxo tinha acabado. Nos dias seguintes, Rafael começou sua nova rotina. Colocava uma roupa simples, entrava no carro comum que tinha comprado, para o plano e passava horas dirigindo pela cidade. Pela primeira vez em anos, ninguém sabia seu nome. Ninguém falava com ele por interesse. Ele era apenas Rafael, um motorista. E, curiosamente, isso começou a trazer uma paz que ele nunca tinha sentido quando era bilionário. Até uma noite chuvosa. Ele recebeu uma nova corrida. Quando parou o carro, uma jovem entrou apressada tentando fugir da chuva. Desculpa molhar seu banco, ela disse sorrindo. Rafael achou aquilo diferente. A maioria das pessoas nem olhava para ele. Não se preocupa, é só água. Ela sorriu. Mesmo assim, algumas pessoas esquecem que motoristas também são pessoas. A frase chamou a atenção dele. O nome dela era Giovanna. Durante o caminho, ela perguntou sobre sua vida. Não sobre dinheiro. Não sobre sucesso. Sobre ele. Rafael contou parte da verdade. Disse que tinha perdido muita coisa recentemente e estava tentando recomeçar. Giovanna olhou para ele pelo retrovisor. Sabe, às vezes a gente só descobre quem realmente está do nosso lado quando não tem mais nada para oferecer. Rafael ficou em silêncio. Era exatamente o motivo de tudo aquilo. Quando chegaram ao destino, Giovanna agradeceu. Boa sorte, Rafael. Tenho certeza que você vai dar a volta por cima. Ele sorriu. Era estranho. Uma desconhecida acreditava mais nele como motorista do que a própria noiva acreditava quando achava que ele tinha perdido tudo. Naquela noite, Rafael voltou para casa diferente. Mas ele ainda não imaginava que a pior parte do teste com Camila estava apenas começando. Depois de algumas semanas trabalhando como motorista de aplicativo, Rafael começou a perceber algo que nunca imaginou. A vida simples que ele criou apenas como uma mentira para testar Camila estava mostrando verdades que todo o seu dinheiro escondia. Durante o dia ele dirigia, à noite voltava para casa. Mas a cada dia, a distância entre ele e Camila ficava maior. Ela já não perguntava como tinha sido seu dia. Não perguntava se ele estava cansado. Só queria saber quando tudo voltaria a ser como antes. Até que uma noite, Rafael chegou em casa depois de horas dirigindo. Camila olhou para a roupa simples dele e perguntou: Você vai continuar nisso até quando? Ele respondeu: No trabalho. Ela respirou fundo, incomodada. Rafael, você não entende. Eu vou encontrar minhas amigas e elas perguntam de você. O que eu digo? Que meu noivo virou motorista. Aquela frase doeu. Mas Rafael manteve a calma. Você tem vergonha de mim? Camila ficou em silêncio. E aquele silêncio foi a resposta. Enquanto em casa ele se sentia cada vez menor, dentro daquele carro, uma pessoa fazia ele se sentir importante novamente. Giovanna. Depois daquela primeira corrida, o destino parecia sempre aproximar os dois. Ela encontrava Rafael saindo do trabalho. Pedia corridas com ele. Às vezes ficavam alguns minutos conversando depois que chegavam ao destino. Para Giovanna, ele não era um fracassado. Era alguém tentando recomeçar. Certa noite, ela perguntou: Posso falar uma coisa? Ele sorriu. Pode. Eu acho incrível alguém perder tudo e ainda ter força para levantar cedo e trabalhar. Rafael olhou para ela pelo retrovisor. Aquilo mexeu com ele, porque durante semanas ele esperou ouvir aquelas palavras da mulher que ia se casar com ele, mas ouviu de uma desconhecida. O momento decisivo veio alguns dias depois. Rafael chegou mais cedo em casa. Quando abriu a porta, ouviu Camila conversando no telefone. Era parecido com aquela primeira noite, só que agora ele não tinha dúvidas. Ela dizia: Eu tentei ficar do lado dele, mas eu não nasci para essa vida. Rafael ficou parado. Camila continuou: Eu ia me casar com um dos homens mais poderosos da cidade. Agora ele passa o dia dirigindo para desconhecidos. Uma pausa. Então veio a frase que acabou com tudo. Se eu soubesse que Rafael ia perder tudo, talvez eu tivesse pensado melhor antes de aceitar o pedido. Naquele instante, Rafael entendeu. Ele não errou em ter mentido. Ele descobriu uma verdade. No dia seguinte, Camila tomou a decisão.
Disse que precisava de um tempo, que estava confusa, que talvez os dois estivessem seguindo caminhos diferentes. Rafael apenas ouviu. Ela esperava que ele implorasse. Mas ele só respondeu: tudo bem. Camila estranhou. Você não vai lutar por nós? Ele olhou para ela e disse: eu lutei. Só estava esperando descobrir se você também lutaria. Ela não entendeu aquela frase. Ainda não, porque Rafael tinha decidido que o teste havia acabado. E estava chegando a hora de todos descobrirem que o homem que eles abandonaram nunca tinha perdido nada. Depois de ouvir aquelas palavras de Camila no telefone, Rafael finalmente teve a resposta que procurava. Durante semanas ele fingiu estar sem dinheiro. Fingiu estar recomeçando. Fingiu ser apenas um motorista tentando sobreviver. Mas a única coisa verdadeira naquele tempo foi a forma como as pessoas trataram ele. E, principalmente, a forma como Giovanna enxergou ele. Naquela mesma noite, Rafael saiu para dirigir tentando esquecer tudo. Então recebeu uma mensagem. Era Giovanna. Ela precisava de uma corrida. Quando entrou no carro, percebeu rapidamente que ele estava diferente. Você está bem? Perguntou. Rafael tentou disfarçar. Foi um dia complicado. Ela ficou olhando para ele pelo retrovisor. Rafael, você sempre escuta os problemas de todo mundo nesse carro, mas nunca deixa ninguém escutar os seus. Aquilo fez ele sorrir. Ele contou que a mulher que ele amava estava desistindo dele porque sua vida mudou. Giovanna ficou em silêncio por alguns segundos e respondeu: então talvez ela não amasse sua vida com você. Talvez ela amasse a vida que você dava para ela. A frase ficou na cabeça dele, porque era exatamente a verdade que ele não queria aceitar. No dia seguinte, Rafael decidiu acabar com tudo. Chegou em casa e encontrou Camila arrumando algumas malas. Você vai embora? Perguntou. Ela respirou fundo. Rafael, eu tentei, de verdade, mas eu não consigo viver assim. Ele perguntou. Assim como? Ela olhou em volta, sem saber o futuro. Sem segurança, sem aquela vida que nós tínhamos. Rafael ficou alguns segundos em silêncio. Então perguntou. Se eu ainda fosse rico, você ficaria? Camila não respondeu. E mais uma vez, o silêncio dela disse tudo. Ela foi embora. Alguns dias depois, a cidade inteira recebeu uma notícia inesperada. Rafael Monteiro estava de volta. Os jornais anunciaram. Após boatos sobre falência, bilionário Rafael Monteiro aparece em evento de investidores e revela novos projetos milionários. Camila viu a notícia sem acreditar. O homem que ela abandonou nunca tinha perdido nada. Enquanto isso, Giovanna também viu a reportagem. Ela ficou parada olhando para a televisão. O motorista simples que ela conheceu era o homem mais rico da cidade. Mas, diferente de Camila, ela não ficou feliz pelo dinheiro. Ela ficou triste, porque achou que tudo que viveu com Rafael também era mentira. Agora Rafael tinha recuperado seu nome. Mas precisava provar para Giovanna uma coisa. Que mesmo sendo bilionário, o homem por quem ela se apaixonou dentro daquele carro era o verdadeiro Rafael. Depois que a verdade sobre Rafael apareceu em todos os jornais, ele imaginou que finalmente tudo ficaria bem. Mas existia uma pessoa que ele precisava encontrar. Giovanna. Ele foi até o pequeno restaurante onde costumava deixar ela depois das corridas. Quando ela viu Rafael descendo de um carro luxuoso, usando novamente suas roupas elegantes, parecia outra pessoa. Então era verdade, disse ela. Rafael tentou explicar. Giovanna, eu preciso que você entenda. Mas ela interrompeu. Entender o quê, Rafael? Que enquanto eu contava minha vida para você, você já sabia tudo sobre mim e eu não sabia nada sobre você? Ele ficou em silêncio. Você me fez acreditar que era alguém tentando recomeçar. Rafael respondeu. Mas eu estava. Ela olhou confusa. Eu não perdi meu dinheiro, Giovanna. Mas eu estava tentando descobrir se alguém conseguiria enxergar quem eu era sem ele. Mesmo assim, Giovanna não aceitou. Talvez o motorista que eu conheci fosse verdadeiro. Mas agora eu preciso descobrir se consigo confiar no bilionário. E foi embora. Enquanto Rafael tentava recuperar a confiança da única mulher que gostou dele. Quando ele não tinha nada, outra pessoa voltou. Camila. Depois de descobrir que Rafael continuava milionário, ela apareceu tentando corrigir o erro. Rafael, eu fiquei sabendo de tudo. Eu queria conversar. Ele olhou para ela.
Agora você quer conversar? Ela baixou a cabeça. Eu estava confusa. Eu achei que nós tínhamos perdido tudo. Rafael respondeu. Não, Camila. Eu não perdi tudo. Ele fez uma pausa. Eu perdi uma cobertura. Você foi embora. Eu perdi carros. Você se afastou. Eu perdi meu status. Você sentiu vergonha de mim. Ela começou a chorar. Eu te amo. Então veio a resposta que ela nunca esqueceu. Não, Camila. Você amava a vida que eu dava para você. A diferença é que Giovanna conheceu um motorista e enxergou um homem. Você conheceu um milionário e só enxergou uma fortuna. Dessa vez quem foi embora foi Rafael. Os meses passaram. E Rafael não desistiu de Giovanna, mas também não tentou comprar o perdão dela. Mandava flores simples. Escrevia cartas. Aparecia no restaurante onde ela almoçava. Aos poucos, ela percebeu que aquele homem dentro do carro nunca foi uma mentira. Até que finalmente aceitou jantar com ele. Depois veio outro encontro. Depois outro. Até que o amor que começou no banco, de trás de um carro, se transformou em uma história verdadeira. Eles namoraram. E algum tempo depois, se casaram. Giovanna continuou sendo a mesma pessoa simples de antes. Mas Rafael nunca esqueceu de uma conversa antiga. Dentro daquele carro ela havia contado. Meu sonho sempre foi trabalhar com moda. Ter minha própria loja. Fazer mulheres se sentirem especiais. Então Rafael decidiu realizar aquele sonho. Ele comprou a boutique mais famosa da cidade. Não para transformar Giovanna em alguém diferente, mas para mostrar que ela merecia tudo aquilo. No primeiro dia como nova dona, Giovanna entrou na loja segurando a mão de Rafael. Mas o destino preparou uma surpresa. A gerente daquela boutique era Camila. Quando viu os dois entrando, ela ficou sem reação. Rafael apresentou. Funcionários, essa é Giovanna, a nova proprietária. Camila não conseguiu aceitar. A mulher que ela achava simples demais para estar ao lado de Rafael agora era dona do lugar onde ela trabalhava. Com orgulho ferido, colocou sua demissão na mesa. Eu não vou trabalhar para ela. Giovanna respondeu com calma. Eu nunca quis te humilhar, Camila. Você só não imaginava que alguém simples também poderia vencer. Camila saiu pela porta da mesma forma que saiu da vida de Rafael, achando que estava perdendo dinheiro, sem perceber que perdeu algo muito mais valioso. Uma pessoa que realmente a amava. E aquela história deixou uma lição. Nunca julgue alguém pelo momento que ela está vivendo. A vida muda. O dinheiro vem e vai. Mas o caráter de uma pessoa aparece justamente quando ela acredita que não tem nada a ganhar. Rafael fingiu perder sua fortuna para descobrir quem ficaria ao seu lado e acabou encontrando a única pessoa que ficaria mesmo se tudo aquilo fosse verdade. Se você não é inscrito do canal, peço que se inscreva, compartilhe e comente a cidade e estado que você assiste às nossas histórias. Um abraço, até a próxima.